Olá, gente. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar resumindo o conteúdo do primeiro vídeo, onde eu trouxe aí um pouquinho da minha história religiosa, como eu conheci Deus, qual foi a minha experiência e também fiz algumas alusões referente a alguns textos bíblicos, histórias bíblicas bem controversas. Quero dizer mais uma vez que a minha intenção, ela não é de degredir tua fé, ela não é de degredir a Bíblia de maneira nenhuma. Eu acredito na Bíblia, sim, só não acredito na Bíblia de maneira literal, como 99,9% das pessoas acreditam. Então, a gente vem tentando passar para vocês aqui uma narrativa completa, sem influência religiosa, de placa de igreja. Então, a gente está isento disso tudo, até por não professar uma fé fundamentada, embasada em religião alguma. Então, minha intenção nesse vídeo, mais uma vez, é de reforçar aquilo que já foi dito no primeiro vídeo e chamar mais uma vez a sua atenção sobre as coisas que você aprende e ouve todo dia na tua igreja. Mas a minha grande missão, a minha grande intenção é de te transformar em um formador de opinião. Então, agora sim, fique com o vídeo. Então, gente, voltando para o vídeo aqui. Então, a gente vai começar nosso estudo de hoje em 2 Samuel, capítulo 11. Davi comete um adultério e um homicídio. Então, gente, aí no livro de 2 Samuel, capítulo 11 até o versículo 27, você consegue entender toda a concepção, como foi gerado o pecado dele. E do capítulo 12 até o versículo 25, você vai conseguir compreender a brutalidade do pecado de Davi e todas as consequências que isso trouxe. Se você for mais à frente disso aí, você vai ver que do casamento de Davi com essa Betsabé, mesmo depois do profeta Natan indo até lá e repreendido ele, eu vi que eles se casaram, tiveram 2 filhos, e o profeta diz a ele que a espada nunca mais fugiria da casa dele, e que naquele momento Deus tinha entregado o reino dele para o próximo, o que vinha depois dele. Então vocês vão ver que por isso que nasceu Absalão. Absalão foi o primeiro político, foi ele que tentou matar o próprio pai, o rei Davi. Então, gente, a gente vai agora para um dos tópicos que a gente abordou no vídeo passado, que está no livro de Números 16 até o capítulo 50. É a sedição de Corá e Datá, se a gente for pegar pela tradutora do Novo Mundo, mas pela versão Ferreira de Almeida, tá a rebelião de Corá e Datã, mais Abirão. Fique com o vídeo. Então, nessa rebelião aí, você consegue ver a brutalidade do acontecido e todo o seu contexto. Então, é bom você ler com calma. Eu estou fazendo o que o líder da tua igreja não te orienta a fazer, que é te apresentar os fatos e te orientar, te mostrar para que você leia na Bíblia e você mesmo forme sua opinião. Então, gente, uma das histórias bíblicas que foi contestada por mim, vamos dizer assim, entre aspas, foi o livro de Jó. Todo o livro de Jó é interessante, historicamente, culturalmente e, sobretudo, teologicamente. Entretanto, há controvérsia, e essa controvérsia ela vai ser levantada por mim, acredito que pela primeira vez. Tem muitos canais aí, muita gente aí falando de religião, e passando para você uma informação mastigada, uma informação distorcida, uma informação cheia de pontos de vista e de influência de placa de igreja, chamadas aí as igrejas pentecostais. Então a gente vai estar levantando algumas coisas aqui hoje aqui, embasado no primeiro vídeo. Então no livro de Jó, capítulo 1, no versículo 6, diz o seguinte, versículo 6 em diante diz assim: em vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se na presença do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás:
Observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao seu e disse, porventura, teme Jó um Deus de balde? Então ele satirizou ali. Porventura não o enriqueceste, tu, teus bens a ele, e a sua casa em tudo quanto tu tem, a obra de suas mãos. A obra de suas mãos e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti em tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está em tuas mãos, somente contra ele não estende tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Então, quando você adianta aqui para frente, aqui, você já sabe tudo o que o diabo fez, entre aspas, ali com Jó. Então, Deus ele tirou, segundo essa narrativa, claro, eu sei que Deus não fez isso, mas segundo essa narrativa, Deus tirou a atenção do diabo do resto da humanidade, colocou em Jó, e Jó tentou, aí o diabo tentou Deus ali, né? Então Deus ele cedeu à tentação do diabo, então Jesus não cedeu, segundo o Novo Testamento, à tentação do diabo, mas Deus aqui cedeu à tentação do diabo, porque o diabo tentou Deus. Deus primeiro brincou ali, entre aspas, chamou a atenção de diabo para Jó e depois o diabo tentou ele. E Deus ele cedeu à tentação do diabo. Então, onde é que está a perfeição de Deus nessa narrativa? Em lugar nenhum. Primeiro, Deus não cede tentação de ninguém. Segundo, o próprio livro da criação que foi escrito por Moisés. Pera aí, Moisés nasceu 3.600 anos depois da criação do mundo. Como Moisés sabia o que foi escrito no início? Ah, foi uma revelação. Prove. Então, é bem complicado. Então, o livro de Jó é um livro inspirador, sim. Tem uma história bonita, entre aspas. É uma história verídica? Não. Impossível de algo dessa natureza ter acontecido, porque primeiro Deus ele não iria ceder de maneira nenhuma a uma provocação dessa, porque isso nada mais foi que uma provocação. Vê como ele é temente? Claro que se você enriqueceu ele, então Deus precisa provar alguma coisa a ninguém? Claro que não. Está escrito que Deus ele procurou quem jurar, não tinha ninguém maior que ele, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ele jurou por ele mesmo. Então, se logo é assim, Deus não precisa provar nada a ninguém, e muito menos provar alguma coisa ao diabo, né? E o diabo nem existe, viu? Então, gente, no finalzinho da frase aí, eu fiz um levantamento, mas é mais forte que eu. Eu vou ter que esclarecer aqui rapidinho, beleza? Eu falei aí, eu fiz um comentário aí que o diabo nem existe. Se a gente for por fatores históricos, eu poderia aqui agora entrar no assunto teológico com você aqui, cultural, histórico e teológico também, provando a você que o diabo ele não existe, que o diabo é invenção da igreja, mais claramente falando, é invenção da igreja católica no começo dos tempos aí, para oprimir, para meter medo, para intimidar, beleza? Os fiéis. Mas onde é que a gente consegue encontrar um texto bíblico que fale fielmente que o diabo ele não existe? Eu vou te dar a maior demonstração que eu poderia te dar agora. Temos o livro da criação que foi escrito por Moisés, como eu disse, Moisés nasceu 3.600, quase 4.000 anos depois da criação, e Moisés escreveu. Ponto. Moisés não estava lá. Ah, mas foi o Espírito de Deus, foi Deus que revelou a Moisés para ele escrever. Pronto. A gente vai vir com vídeos ainda abordando esse assunto ainda. Mas onde é que a gente consegue ver no livro da criação de Moisés? Quando Moisés ele relata como foi criado o céu e a terra, tudo direitinho, a rebelião de Satanás e a sua consequência, a expulsão dele do paraíso, é muito simples de você raciocinar esse texto. Você já ouviu isso do teu líder religioso bilhões de vezes. Eu só vou trazer mais uma vez aqui para a gente formar opinião junto. Então vamos formar uma opinião. Quando a gente pensa num Deus todo-poderoso, onipotente, é poderoso de tudo, não existe ninguém mais poderoso que ele, onisciente, sabe de tudo. Sabe o passado, sabe o presente e sabe também o futuro. E quando a gente fala no termo onipresente, ele está em todo lugar. Então a gente já definiu as três principais características da personalidade de Deus.
Então, rapaz, se logo é assim, a história da rebelião de Satanás, ela não faz nenhum sentido. Mas, Anderson, por que que a história da rebelião de Satanás não faz sentido? Sim. Se logo Deus é onipresente, ele sabia de tudo. Ele estava em todo lugar. Se ele é logo onipotente, é todo poderoso. Não existe ninguém mais poderoso que ele. É onisciente, ele sabe de tudo. Então ele já sabia antes de Satanás intentar no coração dele de trair Deus. Se logo Deus sabia antes de criar, tipo, Deus antes de criar Satanás, por ele ser onisciente, ele já sabia que Satanás ia se rebelar contra ele. E para que deixar? Então, Deus, quando falamos Deus perfeito, não cometeria esse erro. Esse erro é atribuição humana. Quem erra é o homem, por não conhecer a natureza do coração do outro. Coloca alguém para trabalhar com você, você está sujeito àquela pessoa a te trair. Mas imagine um Deus perfeito, um Deus soberano, cair numa gafe dessa, porque isso nada mais foi que uma gafe. Então, esse texto, o texto traduzido por Moisés, narrado por Moisés, a narrativa de Moisés, para mim, ela não faz sentido nenhum. E acredito que você, depois que ouviu também, isso não vai fazer sentido nenhum para você. O princípio da perfeição é nunca errar, é nunca estar errado, nunca errar. Se logo é assim, esse erro ele não pode ser atribuído a Deus, porque um Deus onisciente sabia de tudo. Ia ser surpreendido, porque se você olhar a narrativa na íntegra, você vai ver que o próprio Deus se surpreendeu de Satanás ter traído ele, rebelado. Então Deus ficou sabendo depois. Deus ficou sabendo tão depois que Satanás se rebelou, colocou parte dos anjos contra ele, foi que Deus tomou consciência que Satanás se rebelou e pecou e levou os anjos com ele. Então, onde é que está a perfeição de Deus nisso? Aí não existe. Então, Deus é perfeito, sim, mas não segundo essa tradução errônea aí. Entenderam? Qual é a linha do raciocínio? Então, um dos tópicos que a gente abordou no vídeo, no primeiro vídeo do canal, a gente abordou ali também acerca de Judas Iscariotes, onde eu estava falando que ele não foi um traidor, onde não foi. Eu peguei aqui uma parte aqui bem explícita, mas também uma parte onde você vai precisar você refletir um pouquinho. Claro que esse assunto é um assunto muito importante, portanto, vai ser tema de um vídeo só aqui pro canal. Vai ser um vídeo só falando só disso aí, é onde a gente vai pegar desde do Novo Testamento, do Velho Testamento, todos os profetas que profetizaram a vinda do Cristo e a morte que ele haveria de morrer, da traição dele, foi tudo escrito, tudo profetizado, até o próprio Novo Testamento, Jesus falando acerca disso tudo, beleza? Então, eu vou citar para vocês aqui agora só mesmo o capítulo 26, a partir do versículo 24 em diante, mas pode aguardar que futuramente a gente vai estar trazendo para vocês aí um vídeo só falando, abordando esse tema, que é o tema ali, Judas Iscariotes não foi um traidor. Enquadrado nisso aí, a gente vai trazer o assunto apócrifos. O que é o livro apócrifo? A Bíblia foi construída num período de 1.600 anos. Começou no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Então, o Velho Testamento acaba em Malaquias. De Malaquias até Mateus, que é ali o primeiro livro do Novo Testamento, há um período chamado de período interbíblico, que aconteceu ali de 240 anos. Começou ali no final de Malaquias até o começo de Mateus. Então, esse período interbíblico chamado de 240 anos, onde, segundo a Igreja Católica principalmente, segundo os grupos tradicionais em teologia, foram momentos que surgiram os livros apócrifos. Portanto, segundo eles, não há inspiração de Deus nos livros chamados apócrifos. Mas como quase tudo na Bíblia é controverso, tudo na Bíblia é discutível, tudo na Bíblia é bem conversável, é bem discutível, esse assunto também dos apócrifos não deixa de ser. Então, agora, por que que os livros apócrifos dizem que eles não têm inspiração de Deus? Será que estão tentando esconder alguma coisa da massa em retirar os livros apócrifos da Bíblia?
Então, é esse assunto por outro vídeo, então vou focar no vídeo de hoje, só citei isso mesmo, porque faz parte, está dentro do contexto ali do que está analisando. Então, tem o Evangelho segundo Judas, que também é um livro apócrifo, não foi incluído a Bíblia, mas por quê? Como eu falei, isso vai ser um vídeo por um outro vídeo, onde o próprio Judas, antes de morrer, antes de se matar, entre aspas. Há controvérsias também na morte de Judas. Dizem que ele se enforcou, mas não. Está escrito, na verdade, que ele se enforcou, mas não. Ele não se enforcou. Inclusive, ele escreveu o Evangelho segundo Judas, né, que não foi incluído aí na Bíblia, como eu falei. Então, o livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 24, diz assim. Versículo 24 diante. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Então, gente, estava escrito aquilo ali. Como acerca dele estava escrito. Mas, ai do homem, que porque o Filho do Homem é traído. Repare que aqui o próprio Jesus. Então, note que Jesus, aqui, segundo essa narrativa, eu não estou dizendo que Jesus falou, mas segundo essa narrativa, o próprio Jesus aqui, ele tocou no termo traído. Ai do homem, a quem o filho do homem foi traído. Bom seria para ele, esse homem, que não houvesse nascido. Mas raciocine comigo. Se logo estava escrito o que tinha que acontecer, e Judas tinha que fazer, a ele não foi dado o livre-arbítrio, como eu falei no primeiro vídeo. Se logo a ele não foi dado o livre-arbítrio, ele não teve escolha, então, logicamente, ele não é um traidor. Então, eu e você, que somos humanos, conseguimos ter essa consciência. De alguém é a mesma coisa, de você botar uma arma na cabeça de alguém e dizer, você atira, você morre. E aí? Então, a pessoa que matou qualquer juiz daria uma inocência a uma pessoa dessa. Então, o cara matava e morria. Existe um senso dentro da gente chamado de sobrevivência. Então, qualquer um puxaria o gatilho ali. É bem complicado, bem complexo, mas sim, qualquer um puxaria o gatilho para não morrer. Então, eu e você, que somos humanos, não temos as duas naturezas como Jesus tinha. Jesus tinha a natureza humana e tinha também a natureza divina dele. Então, a gente sendo humano, a gente tem essa consciência, imagine Jesus. Então, eu acredito que Jesus não falou isso, colocaram ali porque quiseram colocar, como toda essa história da traição de Judas ali, não faz sentido. Então, porque Jesus, por ser divino, por ser santo, por ser Deus, ele teria a consciência divina que Judas ali não teria traído ele, ou não estaria traindo ele, porque ele estava sendo um vaso ali usado para cumprir a profecia. Até porque, se Judas não traísse Jesus, entre aspas, como eu falei no início do vídeo, não haveria profecia, não haveria cumprimento. E o que sai da boca de Deus verdadeiramente se cumpre, e eu sou uma prova disso. Então, claramente, nesse texto também livro de Mateus, capítulo 26, aqui no versículo 24, a gente consegue ver uma contradição, portanto, contradição, ela é natureza humana, ela não tem nada a ver com o divino, portanto, errôneo, foi colocado ali por influência humana. Então, para estar finalizando o vídeo de hoje, a gente vai abordar agora aqui o último tópico que foi abordado pela gente no primeiro vídeo do canal, que é acerca ali do rei de Faraó. E assim, como eu falei no primeiro vídeo, há uma tradução errada e uma interpretação também ali muito errada. Então, as pessoas criticam duramente Faraó, sendo que, se você olhar pelo contexto mesmo real, quem deveria ser criticado era Deus, entre aspas. Deus, segundo a tradutora do Novo Mundo das Escrituras, colocou Deus lá daquela maneira, como um Deus sacana. Então, no primeiro vídeo, eu falei isso para vocês, e a gente está hoje aqui com um capítulo, então está no livro ali do Êxodo, capítulo 14. Deus anuncia a ruína do Egito. Então, gente, assim, Deus seria injusto, no mínimo, se isso tivesse acontecido ou se isso aconteceu. Não aconteceu. Facilmente aí você consegue identificar aí a influência do homem, tentando passar uma imagem de um Deus que não existe. Quando a gente para pensar no contexto do próprio Jesus falando da pessoa divina de Deus, é totalmente diferente. Se você olhar, o próprio Jesus, ele falou claramente que a lei era de Moisés, não era de Deus. O próprio Jesus disse que a lei de Moisés não tinha nada de Deus. Tanto que ele disse: eu não vim até para poder anular a lei, não. Eu vim para dar cumprimento a ela. É o que as pessoas defensoras do Velho Testamento dizem. Entretanto,
Quando Jesus falou isso, ele falou pura e unicamente sobre a questão da profecia, as profecias que foram feitas acerca da vinda dele, não sobre as maldades e as atrocidades que eram feitas ali no Velho Testamento, inclusive, segundo as narrativas, apoiadas pelo próprio Deus, como os genocídios, as chacinas e assim por diante. Então, nada disso deve ser atribuído ou imputado a Deus, mas infelizmente é o que a gente mais vê. Então, de acordo com a narrativa, Deus ele foi assim. Ele puniu o faraó, inclusive matando. Se você olhar entre as pragas, teve as pragas do primogênito, onde todo primogênito que não era da descendência de Israel foi morto naquele dia. De todas as pessoas, até dos animais dos egípcios, perdão. Os únicos que foram poupados foram os primogênitos dos animais dos israelitas e os humanos, filhos dos israelitas. Mas até o filho de Faraó, naquele dia, morreu. Então, onde é que está a perfeição de Deus? E ele endureceu o coração do Faraó, para o Faraó não deixar ir, para depois ele matar o filho do cara e o filho de todo mundo. Então, segundo a narrativa e a cronologia secular da Bíblia, Deus ele foi um Deus injusto em milhares de outros pontos, e principalmente nesse que a gente está enfatizando aqui agora. Então, aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 8, a gente lê o seguinte: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Então, nesse texto aqui, a gente consegue ver claro, segundo a narrativa do Moisés aqui, que o próprio Deus endureceu ali o coração de Faraó. Então, se logo Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó não teve culpa. Se logo no Faraó ele não teve culpa e o Deus ainda matou, além de ter jogado todas as pragas para fazer os egípcios sofrer, o próprio Faraó ainda foi punido perdendo o filho dele, todos os servos, todos os egípcios perderam um filho naquele dia, não quem tinha filho, quase todo mundo naquele tempo, poucos não eram inférteis, então perderam um filho, que era o filho mais velho, por conta disso. Então, o que é que você consegue entender e o que é que você consegue raciocinar nisso tudo aqui? Que, segundo essa narrativa, Deus ele foi cruel, foi maldoso, foi covarde, foi vaidoso a ponto de endurecer o coração do homem e depois ele mesmo voltar e punir por uma coisa que ele estava fazendo. Mas ainda assim, algumas pessoas vão dizer, mas Anderson, inclusive tem os comentários aí à disposição para você manifestar a sua opinião. Vai dizer assim, nossa Anderson, mas Deus está punindo aí os egípcios pelos muitos anos de escravidão, assédio e maltratos contra o povo de Israel, o povo de Deus. Aí eu te digo sim. Pode ser? Sim. É provável que é o mais certo de ter acontecido? Sim. Mas aí que está a questão, e por que está traduzido e escrito de uma maneira onde mostra um Deus sacana? Então isso só prova mais uma vez que a Bíblia teria que passar por uma reforma, mas uma reforma mesmo de cabo a rabo, para separar o que é influência do homem e o que é mesmo de fato o que vem de Deus. Porque nisso aí fica claro, não seria mais correto se tivesse assim, Deus fez isso tudo para punir os egípcios pelos 400 anos de escravidão e maus tratos contra o povo de Deus. Mas não, a narrativa diz, entendeu? Agora a narrativa diz que Deus endurecia o coração de Faraó para Faraó não deixar o povo ir. Depois o próprio Deus matou o filho do cara e matou o filho de tanta gente. Ou seja, cometeu ali um genocídio por pura vaidade. Então é mais fácil de eu e você engolir, assim, que ainda seria errado, entre aspas. Ainda seria complexo, discutível, acreditar que Deus, um Deus conhecendo um Deus pelo Deus que Jesus pregou e disse como ele é. Jesus mostrou a natureza de Deus nele mesmo e em comparações. Então seria difícil de acreditar em um Deus vingativo. Ah, mas Deus é amor, mas ele é justiça. Mas a justiça de Deus ela não é aplicada como líder da tua igreja tenta passar para você, não. Que se você não dizimar, você vai para o inferno. Que Deus ele não vai abençoar a tua vida se você não tiver dinheiro para dizimar. Então é esse tipo de coisa que a gente vem lutando aqui. Esse tipo de coisa que a gente vem tentando fazer você entender. Não seja Maria vai com as outras, beleza?
Então estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo aqui. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço aí que você se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe esse vídeo, para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas possíveis, para que a gente consiga formar aí uma comunidade formadora de opinião e não Maria vai com a outra. Então a intenção dos nossos vídeos aqui, a intenção da criação desse canal é de tornar você um formador de opinião. O mundo precisa de formadores de opinião. As igrejas precisam de formadores de opinião. Se a maioria fosse formadores de opinião, não teria tanta balela, não teria tanta, sabe, tanta coisa errada que a gente vê. E assim, anote aqui, Ariel, por favor. O próximo vídeo a gente vai falar de língua dos anjos, viu? Vai ser o tipo do vídeo que eu tenho certeza que vou ser muito xingado nos comentários. Assim, mas assim, vamos ver o xingamento, até onde vai partir e até onde a gente vai chegar. Eu vou fundo na língua dos anjos. Tem muita gente falando língua dos anjos aí, tá falando língua do diabo e dizendo que tá falando língua dos anjos. E eu vou te provar por quê. Por que eu tô falando isso? Tem gente falando língua do diabo aí, falando língua dos anjos. Se você reparar, o próprio apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, ó, quem era Paulo? Para poder barrar o Espírito Santo de Deus. Se essa língua dos anjos que os crentes pentecostais de hoje diz que andam falando aí fosse realmente de Deus, Paulo não se levantava na igreja do Coríntios e disse assim, ó, eu quero que todos falem línguas, mas quem fala em línguas estranhas, fala consigo mesmo e fala com Deus. Mas eu quero que mais profetize, porque quem profetiza fala com a igreja para conhecimento e entendimento de todos. Aí Paulo enfatiza, mas se mesmo assim tu queres falar em língua, que fale por 1 ou por 2 minutos. Quem é Paulo para dizer o tanto que o Espírito de Deus vai falar na igreja? Só que naquele tempo, homem de Deus ou não, o povo apedrejava. E Paulo sabia disso. Paulo foi apedrejado várias vezes, então Paulo ia dizer, olha, não fale em língua não que desiste. Ele era apedrejado. Mesmo isso aí, gente, eu tô falando com toda certeza, mesmo Paulo sabendo que ele estava sendo inspirado por Deus a dizer aquilo ali. Eu quero que todos falem em línguas, mas eu quero mais profetize, porque profetiza fala para entendimento e consolação da igreja. Quem fala em língua, fala consigo mesmo com Deus. Então ele foi discreto em dizer isso. Ele ainda disse mais. Então ele ainda foi mais fundo. Ele disse: eu quero que fale em línguas estranhas, que fale por 1, 2, no máximo 4 minutos. E ainda assim, se tiver intérprete. Se não tiver, que fique calado nas igrejas. Pronto, acabou. Acabou. Aí você chega nas igrejas, o povo tá falando de mistério, língua do diabo, dizendo que é língua de Deus. Cadê o intérprete? Ninguém tá entendendo nada. Então, Paulo, ele usou uma maneira simbólica, vamos dizer assim, de dizer assim, ó, não é de Deus, não. Eu tô vendo isso aí, mas não é de Deus, não. Para aí. Mas se Paulo dissesse isso diretamente, a igreja de Coríntio, a mesma igreja que está fazendo sexo dentro das igrejas, ele ia apedrejar ele, e ele sabia disso. Então ele usou ali uma linguagem mais simples, menos agressiva, para falar isso e impôs. Só fala se tiver intérprete. Mas só que tem as igrejas de hoje, as irmãs pula no chão e levanta a saia. Fala em línguas e mistério. Então, aí se você pegar o livro, peraí, gente, peraí, eu vou fazer uma coisa, porque assim eu começo a falar aqui, um assunto puxa o outro, e aí começa a fluir as coisas. Eu tenho que passar isso para vocês. Eu não vou conseguir dormir sem finalizar esse raciocínio aqui. Então vamos finalizar o raciocínio. Atos dos Apóstolos 2 diz assim: se juntaram os discípulos no cenáculo no dia de Pentecostes e estavam ali reunidos. E viram descer sobre ele línguas repartidas como de fogo, pairando sobre cada um deles. Então estava pairando ali sobre cada um deles aquelas línguas repartidas ali como de fogo. Aí a palavra diz mais assim: estavam ali juntos reunidos proselitos gregos, cretenses, árabes, turco, egípcios, tanto romanos como gregos. Então tinha gente do mundo inteiro reunido no mesmo lugar. E todos eles ouviam os discípulos e apóstolos falando nas línguas os quais foram nascidos. Ponto. Eles se espantaram e disseram assim: não são esses judeus? Hebreus? Por que a gente os escuta falar na língua que fomos nascidos? Então ficou uma pergunta aí. O porquê que aquelas pessoas de outras línguas
japoneses e tudo que estavam ali reunidos, estavam escutando os discípulos e apóstolos falarem na língua que eles nasceram. Não tem nada. Porque aí, quando você indaga os crentes pentecostais e a língua do diabo que eles falam dizendo que é a língua dos anjos, eles dizem esse texto aqui, mas eles são tão leigos que eles falam, mas não sabem interpretar o que lê. Porque aqui claramente você consegue entender que com a morte de Jesus e a disseminação da palavra de Deus, Deus tinha necessidade de pregar evangelho a todas as pessoas do mundo, que foi o propósito de Juíde, e pregar evangelho a todas as pessoas do mundo. Então Jesus, ele viu o momento certo. Tinha pessoas do mundo todo ali. Mas como que, assim, o único que era douto ali era Jesus. O resto tudo dos discípulos era tudo indouto. Nenhum deles tinha letra. Nenhum deles falava outras línguas. O único que falava outras línguas ali era Jesus, que era o único culto, até porque era Deus também, né? Sabia de tudo. Tanto, tanto, partindo disso aí, como todos aqueles homens estavam ouvindo os apóstolos falando a língua que eles nasceram, a palavra de Deus chegou àquelas pessoas. Chegou aquelas pessoas. Aí eu vou finalizar o vídeo dizendo outra fase de Paulo aqui. Então a língua dos anjos de Atos dos Apóstolos 2 foi essa. Deus usou os apóstolos naquele dia para falar outras línguas, não línguas estranhas. Falar o inglês, que o judeu não sabia naquela época, que estava lá outra língua, o árabe, o turco, o prosselito, o cretense, o árabe, né, o asiático. Então usou a língua dos apóstolos para ele falar a língua das pessoas que estavam ali, pessoas do mundo todo. Então, nada a ver com essa língua do diabo que os crentes falam hoje, dizendo que é a língua dos anjos. E eu vou mais fundo ainda. Vou voltar para Paulo. Aí Paulo chega para a igreja dos Gálatas e diz o seguinte, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ó o que Paulo disse, ó que pesado, ó, Paulo disse assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que a Arely fosse rica, porque você não é rica. Ainda que fosse. Olha, ainda que a Arely fosse rica, porque você não é rica. Se você fosse rica, você fala, você é rica, que diga. Você é rica. Mas não, ainda que a Arely fosse rica, porque você não é. Aí Paulo diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse caridade, nada disso seria. Então Paulo colocou a língua dos anjos como ainda, porque não existe. Se existisse, ele diria, mesmo que eu falasse. Olha a diferença. Ó, mesmo que eu falasse, para ainda que eu falasse. Quando você fala ainda por uma coisa, você coloca dúvida. Você coloca descrédito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pode aguardar o próximo vídeo aí. A gente vai entrar em fundo aí no assunto língua dos diabos, que as pessoas chamam aí de língua dos anjos. Então é isso. Eu peço desculpa se você fala a língua dos anjos, a chamada língua dos anjos aí, que eu estou dizendo agora para você aqui, em primeira mão, que é a língua do diabo. E te desafio, eu também já falei a língua do diabo. E dizia que era a língua dos anjos. Mas como eu me fiz esse questionamento e parei, eu vou fazer você fazer esse questionamento agora. Eu desafio você que está ouvindo, vai ouvir esse vídeo e dizer assim, ó, eu não consigo reproduzir sozinho. Eu consegui, você também consegue. Então a partir de hoje, depois que você ver esse vídeo aqui, nunca mais você vai falar em língua dos anjos, porque eu fiz o seu ser. Eu fiz o seu ser assistindo esse vídeo aqui, o seu eu interior se questionar. Porque eu consegui reproduzir, você também consegue. Alassalabassaricante alabandai. Pronto, reproduzi. E você também consegue. Eu sei que você consegue. Então, assim, por muito ouvir, se você está reunido num lugar e você vê muitas pessoas fazendo aquilo ali, mas isso aí ó, gente, eu vou entrar nesse assunto no próximo vídeo, isso é cientificamente provado. Mais cedo ou mais tarde, quer queira ou quer não, você vai falar em línguas também. Então é isso. Partiu. Fui.